Boa noite a todos. Nós, da Fox Engineering, estamos fazendo esse vídeo no intuito de mostrar para todos vocês um pouco sobre as tubulações, os acessórios e as válvulas e as suas aplicações dentro da indústria. A nossa equipe é composta pelo Bruno Bon, Daniel Marcondes, Matheus Trindade, Rafael Faustino, eu, Romero Bizarri, e o Túlio. Bom, por início nós vamos definir o que são as tubulações industriais. Tubulações industriais, no geral, são um conjunto de tubos, válvulas e de conexões voltado para o processo industrial, especialmente na distribuição de gases, óleos, vapores, lubrificantes e líquidos industriais em geral. As tubulações industriais são amplamente utilizadas em diversos tipos de indústria, como, por exemplo, indústrias de processamentos, indústrias químicas, petroquímicas, refinarias de petróleo e entre outros. Pode passar. Esses tubos são geralmente feitos de aço carbono, aço inox, podendo ou não ser galvanizados. São fornecidos em diversos formatos, como, por exemplo, tubos redondos, quadrados e retangulares. O material mais utilizado é o aço, representando cerca de 90% das tubulações industriais, sendo utilizado para transporte de água, óleo, gases, substâncias químicas e misturas com partículas em suspensão. A seleção e a especificação do material mais adequado depende de diversos fatores, sendo algum deles o fluido que será conduzido, o tempo de vista previsto, nível de tensão do material e o custo dele. Os tubos também passam por rigorosos testes de qualidade, comprovando sua resistência e segurança dos projetos, atendendo normas nacionais e internacionais. Pode passar. Bom, existem dois tipos de tubulações industriais, como mostrado nas imagens a seguir. A primeira tubulação, a tubulação interna, fica no interior das instalações industriais, como tubulações de processo, de utilidades, de instrumentação, de transmissão hidráulica e de drenagem. Por outro lado, o segundo diz respeito às tubulações instaladas na parte exterior das instalações industriais, como tubulações de transporte de drenagem e de distribuição e coleta. Deixa eu passar. Boa noite. Hoje iremos dar foco nos tubos rígidos, mas também são utilizados nas indústrias tubos flexíveis, como as mangueiras e os mangueirotes. Entre os tubos rígidos temos os metálicos, sendo eles ferrosos ou não, como inoxidável, aço carbono, fundido, entre outros. E eles são aplicados geralmente em indústrias, máquinas, equipamentos agrícolas, indústrias de modo geral, tanto sendo ela química, farmacêutica, devido à sua resistência na condução de líquidos e substâncias químicas. Pode passar, por favor. Também temos os tubos plásticos, que podem ser feitos de PVC, acrílico, epóxi, entre outros materiais. Esses são utilizados geralmente em processos mais simples devido à sua baixa resistência e durabilidade. Pode passar, por favor. Agora falando um pouco sobre as válvulas, então o que seriam as válvulas? Basicamente são dispositivos cuja função é controlar e interromper o fluxo em uma tubulação. Tendo isso em mente, são acessórios extremamente importantes, sem as quais as tubulações seriam ineficientes e, dependendo da situação, até mesmo perigosas. Temos vários exemplos de válvulas e elas estão presentes em toda e qualquer tubulação, desde válvulas minúsculas até com tamanhos enormes, como as utilizadas em usinas hidrelétricas, por exemplo. Pode passar, por favor. Agora, falando de uma válvula específica, que é a válvula de bloqueio ou retenção, essa, por sua vez, é destinada exclusivamente para estabelecer ou interromper o fluxo em uma tubulação. Como assim? Se projetamos, com o auxílio de uma bomba ou não, que o fluido flua da esquerda para a direita e por um mau funcionamento da bomba ou algo do tipo, esse fluido tenta voltar em sentido contrário, essa válvula impede que isso aconteça. De N formas diferentes, e depende muito da válvula. Outro exemplo é em qualquer sistema hidráulico, por exemplo. Se tem um sistema hidráulico, por exemplo, de uma elevação de uma ponte elevatória, assim, por exemplo, você eleva ela até a altura que você gostaria, e essa válvula impede que ela desça com o tempo. Basicamente é isso. E temos o exemplo dessas válvulas sendo a válvula gaveta, macho, esfera,
comporta o guilhotina, a borboleta e temos a de diafragma também. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouco mais agora sobre as válvulas de regulagem. Essas válvulas são destinadas especificamente para controlar o fluxo, né? Então, elas servem para que a gente possa realmente ter o fluxo desejado no nosso sistema a partir delas. Então, a gente aperta, solta, e ela pega e deixa esse fluxo contínuo para o nosso controle do sistema. Um exemplo de válvula de regulagem é a válvula Globo. Ela é muito usada também e ela pode servir como válvula de bloqueio também, porque ela ajuda a estrangular a passagem de água, e se você fechar ela bem fechadinho, ela acaba bloqueando também a passagem de volta. Temos a válvula de agulha também, que é uma válvula que você usa ela quando você tem a necessidade de um fino controle dessa vazão. Então, quando você precisa ali realmente controlar muito bem essa vazão para não ter muita alteração no processo, você usa essa válvula. Pode passar. Bom, válvulas unidirecionais. Elas são válvulas auto-operadas pela diferença de pressão entre a jusante e a vazante. E elas têm a finalidade de evitar que o fluido ele volte no caminho oposto que ele tem percorrendo. Ou seja, se ele está na direção para a direita, ele impede que o fluido volte para a esquerda. Por isso que ele tem o nome de válvula unidirecional. Um exemplo dessa válvula unidirecional é a válvula de retenção e fechamento e válvula de pé. Essa válvula de pé, eu queria dar uma atenção especial para ela, porque ela tem um equipamento acoplado a ela que chama crivo. E esse equipamento, ele permite como se fosse uma filtração. Ele não deixa as partículas sólidas e partículas grossas entrarem na sucção da bomba. Em relação às válvulas que controlam a pressão de montante, estas válvulas visam o controle de pressão do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Esse tipo de válvula atua sempre que a pressão atingir o valor pré-calibrado no equipamento. O exemplo que nós trouxemos aqui na imagem é uma válvula de segurança comum, com corte transversal, e nesse corte é identificado cada um de seus componentes. É também muito importante a gente salientar a parte antagônica, que são as válvulas que controlam a pressão de jusante, cujo seu objetivo, assim como as que controlam a pressão de montante, também é garantir que a pressão seja controlada. No entanto, ao contrário da anterior, ela atua especificamente de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Exemplo, nós temos as válvulas redutoras e reguladoras de pressão e a válvula de quebra-vácuo. Pode passar. E por último, mas não menos importante, nós temos todos os tipos de acessório para as tubulações, nossos sistemas de bombas e tubulações. Existem inúmeros tipos de acessórios e cada tipo possui uma função intrínseca, seja essa função como uma conexão, como para adaptar a um tamanho ou uma forma de uma tubulação a outra e até regular fluxo de fluido. Temos como exemplo os cotovelos, os T's, as peças em Y, os redutores e entre outros. Deixa eu passar. E aqui também nós trouxemos um catálogo para ilustrar para vocês um pouco desses acessórios, para facilitar a visualização. E espero que tenha ficado muito claro para todos vocês que estão acompanhando a utilidade dessas válvulas, que os meus colegas também disseram, dos diferentes tipos de tubulação e de seus acessórios. Muito obrigado pela atenção de todos.